Começa agora o podcast da Sua Laia. Um espaço livre para debater as notícias e acontecimentos da semana. Política, transporte, religião, tudo isso e muito mais. Aqui e agora. Participe com a gente e envie seu comentário e suas perguntas pelo WhatsApp 11 94277 1781. Podcast da Sua Laia. A minha, a sua voz. Alô, amigos de todo o Brasil, iniciando agora o nosso podcast aqui pelo canal da Sua Laia. Aqui discutimos política, religião, sim, porque no podcast da Sua Laia, política e religião se discute, sim. Nosso mote, a bússola que guia aqui o nosso programa, ética e virtude, é aquilo que praticamos quando ninguém está vendo, porque Deus está vendo. O nosso patrono é o grande líder católico, pensador, conservador, tradicionalista, Plínio Correia de Oliveira. E dele nós destacamos do seu livro mais importante, livro de cabeceira de muitos movimentos conservadores em todo o Brasil e no mundo, Revolução contra Revolução. Destacamos do capítulo 1, Crise do Homem Contemporâneo, diz ele, abro aspas, as muitas crises que abalam o mundo odieno, do Estado, da família, da economia, da cultura, etc., não constituem senão múltiplos aspectos de uma só crise fundamental, que tem como campo de ação o próprio homem. Em outros termos, essas crises têm sua raiz nos problemas de alma mais profundos, de onde se estendem para todos os aspectos da personalidade do homem contemporâneo e de todas as suas atividades. Então, dito o nosso mote, colocado aqui o pensamento do ilustre líder católico, pensador conservador tradicionalista Plínio Correia de Oliveira, vamos às nossas manchetes de hoje. Taxistas e uberistas estão tendo seus carros rebocados irregularmente lá em Guarulhos, no GRU Airport. É isso, Manuel? Sim, Manuel, esqueci de apresentar o Manuel. O Manuel está aqui comigo, o nosso sonoplasta, o nosso carregador de piano, o nosso operador aqui de som. Então, juntamente com o Manuel, vamos retomar as nossas manchetes. O Manuel está dizendo que é o americano que está mandando guinchar os carros. Não, Manuel, não. O americano não faz mais isso. O americano é o Edmilson Salo americano, ou simplesmente o americano, presidente da Guarupop, ex-secretário lá da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Não, o americano não faz mais essas coisas. O americano é o grande líder dessa classe valorosa que são os taxistas de todo o Brasil. Mas nós vamos debater isso aqui hoje no Da Sua Laia. É aprendendo carros de uberistas, taxistas lá no GRU, no Aeroporto Internacional de São Paulo. E também vamos falar da nova direita. A nova direita fracassou. Por quê? Por que será que a nova direita fracassou? Nós vamos discutir também, debater também isto aqui no nosso podcast. Da Sua Laia. Muito bem, meus amigos, me chegou aqui esta notícia, um comentário aqui nas nossas redes sociais, falando de que estão tendo seus carros ali, os Ubers, os motoristas de Uber, os taxistas ali em Guarulhos. Então nós fomos investigar, nós fomos pesquisar o que diz a legislação a respeito, né, desta situação.
Porque o caso realmente é muito inusitado. Olha só o que relatou para nós, né, esses nossos companheiros, esses nossos bravos, seja motorista de Uber, seja taxista. Aqui não temos discriminação. Afinal de contas, podem se queixar comigo os taxistas, mas Uber e taxista faz o mesmo trabalho, leva o passageiro do ponto A ao ponto B. É o mesmo trabalho. A diferença está no modo operacional. Uber é uma ferramenta e o motorista faz o mesmo trabalho do taxista e vice-versa. Não é isso, Manuel? O Manuel está confirmando aqui comigo. Então, caros amigos, olha só o que me relatou aqui esse motorista. Saindo lá do desembarque de Guarulhos, quando ele desceu ali, né, a rampa, etc., para retomar a Hélio Smith, ou Schmidt, ele tinha um bloqueio, 2 guardas municipais, não era a polícia de trânsito, nem a polícia rodoviária federal, nem estadual, parou o motorista. Desceu, atendeu prontamente, apresentou a sua CNH, o GCM perguntou se o carro estava em seu nome, mandou esterçar a roda dianteira, os pneus estavam bons. O pneu traseiro estava um pouquinho gasto. O motorista admitiu, segundo o relato dele, admitiu. Então, o GCM disse o seguinte: aqui vem a nossa dúvida, aqui vem a questão que nós colocamos para o debate. E você deve participar, você pode participar desse debate. 1192 008 3003 ou no 1194 277 1781. Deixe seu comentário, deixe a sua opinião também aqui nos comentários da nossa live. Deixe a sua opinião, porque é inusitado o que aconteceu. É realmente uma interrogação paira no ar. Será mesmo que este GCM, esses 2 GCM, estão agindo ali sob o comando da autoridade máxima de Guarulhos para fazer o que fizeram? Então, deixa a sua opinião. E aproveito também, está me lembrando aqui o Manuel. Boa, Manuel. Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, o canal da Sua Laia. Então, o que o GCM fez? Visto que os pneus estavam, os de traseiros, careca, né, como costumamos dizer, documentação em ordem, o carro não estava batido, mas os pneus careca. Então ele sacou ali do seu bolso um talãozinho, mas não era o talão de multa, nem um talão para ali fazer a apreensão do veículo. Ali estava uma série de requisitos para o motorista, ao ter o seu carro guinchado, ele retirar as normas, pagar multa, pagar a estadia, etc, etc. E disse para o motorista: você vai ali na frente, você pega o ônibus X, número tal, 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 você vai descer no terminal, lá, como é que chama ali, aquele conjunto famoso ali, me fugiu o nome agora, deu um branco. Manuel, pesquisa aí, lembra aí qual o nome lá do local, o terminal ali do local. Bom, então, você pega esse ônibus, desce, atravessa ali a Dutra, você vai lá no pátio, você vai assinar, isso tudo dito pelo GCM, você vai assinar um termo de responsabilidade que você vai trocar os pneus e você vai retirar o seu carro. Foi a instrução dada ao motorista, né? Não fez o auto de apreensão do veículo, de guinchamento, não fez multa nenhuma, simplesmente falou para ele: está aqui, o endereço está aqui, você pega o ônibus, tudo já no esquema, né? Não vamos usar a palavra esquema, que pode soar mal, né? Não estou falando que tinha esquema ali, retiro o que eu disse, retire dos autos. Não, ele deu toda essa instrução e o motorista de boa fé, né, eu vou lá simplesmente assinar um termo de responsabilidade, me comprometendo a trocar os pneus, maravilha. Eles não, quando você chegar lá, o seu carro já estará no local, é só assinar o termo e pegar o carro. Ele foi de boa fé.
Com ele tinha mais uma pessoa na mesma situação. Pneus gastos, careca. Chega lá, ficaram plantados o dia todo esperando o carro. O carro não chegava. E não tinha muita informação, eles perguntaram, foi GCM? Foi. Então, espera aí e tal. O carro vai chegar. O carro vai chegar. Chegando lá, depois de horas de espera, mais ou menos 6 horas de espera, não tinha termo nenhum de responsabilidade para assinar. A própria encarregado local, ao ser solicitado ele presteza a resolver o problema, diz, está demorando porque ele não fez a papeleta. Né? E, ao final da história, ele teve que pagar R$600 de guincho, mais um X lá de estadia, você dando um total de quase R$700, não deram nenhum documento da apreensão do carro, nem o GCM fez o ato de autuação e de guinchamento do carro, e também o pátio nada deu para o motorista. Então, nós fomos pesquisar junto à legislação do Detran e também da cidade de Guarulhos, para saber se isso está certo. Então, o que diz? Quando um veículo quando o veículo pode ser removido ou guinchado, então nós vamos pesquisar. Nós queremos trazer aqui uma informação segura. Então, para um veículo ser guinchado, né, diz o seguinte, se a irregularidade oferecer risco à segurança, né, exemplo, falha grave que torna o veículo inseguro, ou se houver divergências graves de identificação veicular, que possam indicar fraude ou delito. Então, tinha um caso lá, não era motorista de Uber, mas o rapaz estava com a família inteira, com as malas do carro, pois o GCM fez o mesmo procedimento. Ele estava com a placa, com um número, com a pintura realmente não dava para distinguir uma das letras. Ponto. Né? Então, se há problema de segurança, etc., pode se guinchar. Outro ponto, se o veículo estiver com o licenciamento vencido, não era o caso. Procedimento para liberação, vem aqui, isso eu vou pular. Né? Agora, vamos ver o que diz a legislação de Guarulhos quanto a GCM atuar desta forma. Então, quando a GCM pode remover veículo? Há algumas situações nas quais a GCM efetuou ou participa da remoção de veículos. Primeiro, veículo abandonado em via pública. A GCM, em conjunto com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Guarulhos, realiza operação carro abandonado, carro guinchado. Considera-se veículo abandonado. Então, você vê que não tem nada a ver aqui com segurança ou com blitz. Né? Veículo irregular quanto ao licenciamento e condições de circulação. Exemplo, veículo recolhido, flagrado com licenciamento vencido. Também não foi o caso. Infração de estacionamento ou obstrução de acesso em casos particulares, segundo, também não foi o caso. Então, aqui, a GCM ou órgão de trânsito municipal de Guarulhos pode atuar e ordenar guinchamento nesses casos. Né? Não foi o caso lá. Qual o procedimento típico para remoção? A GCM ou órgão de trânsito identifica ou recebe denúncia de veículo abandonado, irregular. Exemplo, denúncia por telefone, 153. 2. O veículo notificado ou adesivado para que o proprietário tome providências. Tudo isso se refere a veículo estacionado irregularmente. Veículos abandonados, fixados aviso adesivo com prazo de 10 dias para retirada ou regularização conforme a Lei Municipal 6966/2011. Se o proprietário não cumpriu o prazo, o guincho é acionado. 4. Para a liberação do veículo recolhido, o proprietário deve apresentar documentos, quitar taxas, etc, etc. Então, não tem
tem nada a ver com o que aconteceu com esse motorista de Uber. E também com taxistas. As duas categorias estão sofrendo com isso lá em Guarulhos. Algumas observações importantes. A lei municipal citada para abandono é a Lei 6.966 de 2011, do município de Guarulhos. Remoção imediata, sem o prazo de 10 dias, também pode ocorrer em caso de configura infração grave ou risco para os veículos sem emplacamento, etc. Importante, o fato de a GCM participar não significa que qualquer estacionamento irregular será sempre removido. A chamada guincho é acionada pela autoridade de trânsito competente. Então, caríssimos amigos, o que nós vimos aqui, no caso concreto de uma blitz da GCM, eu deixo aqui a questão, coloco aqui a questão para a sua opinião, para a sua participação e chamo a atenção das autoridades de Guarulhos. Por quê? Se não foi feito o auto de infração e de guinchamento, de apreensão do veículo, conduzindo o veículo até o pátio, né? Isso, para mim, é irregularidade, é um procedimento ilegal. Da mesma forma, nos chama a atenção que o pátio trata-se de um pátio particular. Não estamos afirmando nada, não estamos levantando nenhuma suspeita, não estamos duvidando de nada, mas trata-se de um pátio particular. Então, o GCM, para o carro, vê pneu careca, você vai ali, toma o ônibus, vai até o pátio, só assina um termo de responsabilidade. Não teve termo de responsabilidade algum. E lá, outra informação equivocada, que o documento do carro estava bloqueado, não foi bloqueado documento algum. Então, com a palavra, as autoridades de Guarulhos, porque a nós nos parece que há uma irregularidade sendo cometida aí. Manuel, não, o americano não tem nada a ver com isso. O americano não mandou prender Uber, não mandou prender táxi de São Paulo, não, fique tranquilo. Mas para a GCM, eu vou dar isso aqui, eu vou dizer isso aqui para a GCM. Peroba nele. Porque está cheirando mal, muito mal esta situação, muito mal. Então esperamos aí a sua participação, esperamos que as autoridades de Guarulhos se pronunciem. O que está acontecendo? É norma que a GCM apreendam carros na saída do aeroporto de Guarulhos sem o auto de infração? Sem o auto de guinchamento? E que história é essa que você vai lá assinar um termo de responsabilidade, chegar lá não tem nada? Muito estranho, né? Meus amigos de todo o Brasil, estamos aqui com a nossa live, com o nosso vídeos, por enquanto semanal, por enquanto gravado, semanal, vamos chegar lá, da sua laia. E agora, caríssimos amigos, uma outra pauta de hoje aqui da nossa live que eu quero trazer é a nova direita. A nova direita. Estão aí com a história, né? Ou desde 2013, né? Com aquelas manifestações, surgiu aí uma nova direita. Mas o que é direita? O que é esquerda? O que é comunismo? Né? As pessoas taxam qualquer um que discorda de um lado. Vamos colocar assim: o lado vermelho taxa o lado verde de fascista. O fascista, aliás, o verde taxa o vermelho de comunista. Mas o que é comunismo? Você vai perguntar para essas pessoas, elas nem sabem o que é comunismo. E aí vem com a história de uma nova direita. Mas pode haver uma nova direita? Direita é direita. Como disse, nem sei se existe mais a revista Caros Amigos, anos atrás,
se referindo a um movimento realmente considerado de direita de 4 costados, que é a TFP, Tradição, Família e Propriedade, né? Esta entidade que estava lá na grande manifestação popular, na grande manifestação de 64, que se levantou contra o golpe. Sim, porque quem queria dar um golpe no Brasil em 64 eram os comunistas, que pregaram em armas, guerrilhas, né? O que foi feito é um contragolpe. Os militares interviram, por quê? Porque com a passeata Deus, Pátria, Família, a sociedade brasileira disse: não queremos ser uma Cuba, né? E aí teve o contragolpe. Mas direita, esquerda, direita não é simplesmente pegar aquela visão lá da Revolução Francesa, de quando os deputados reunidos na Câmara, houve uma divisão, uma separação. Os parlamentares de esquerda ficaram à esquerda, e os parlamentares que estavam pró o rei, né, defendendo a monarquia, ficaram à direita. E um detalhe, os da esquerda desferiam, falavam, bradavam, gritavam as piores obscenidades, os piores impropérios de vulgaridades, de ofensas, etc. Então ficou, quem está à esquerda é de esquerda e quem está de direita é de direita. Mas é só isso? Não. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho define muito bem o que é direita. Direita é estar à direita de Deus. Quem está à direita de Deus, né, é porque está na graça de Deus, porque está... Eu tenho um artigo muito interessante aqui, que eu não vou conseguir de bate-pronto. Foi uma fala... Manuel! Ô, Manuel! Que portuguesada, Manuel! Ora, pois, você não pegou o artigo do meu amigo, o doutor Gregório Vivanco Lopes, ele que escreveu este artigo. E Vivanco Lopes, eu acho que eu não vou conseguir encontrar agora. O Manuel está ali na mesa de som, não pode pesquisar, né? Mas eu vou ver. Se eu não conseguir aqui, pode ser até que seja esse, mas se não for, eu vou trazer na próxima. Encontrei aqui o artigo, é muito interessante. Eu vou trazer um pouquinho aqui dessa reflexão. Durante o século XIX, direita designava, sobretudo, os monarquistas, que tinham por evidente a ligação entre a monarquia e catolicismo, e que alcançaram enorme influência e apoio popular, chegando quase a galgar o poder. O grande golpe contra essa corrente foi dado pelo Papa Leão XIII, que instituiu a política do chamado não vou conseguir, reconciliação. Está aqui a tradução. Me salvou agora o caríssimo doutor Gregório, pela qual os católicos ficavam livres para apoiar a república maçônica e igualitária da época, expressão política e ideológica da esquerda. Então, ele vai contar este fato aqui, né? Esse fato que aconteceu lá, né? Um deputado, Barão de Gaville, vou ler como se escreve, não falo francês, ele explicou: nós éramos leais à religião e ao rei, e ficar... eu pulei aqui o parágrafo. Vamos retomar. Manuel, você não pesquisou, deixou para mim resolver tudo. Olha aqui. Um deputado, o Barão de Gaville, explicou: nós começamos a nos reconhecer uns aos outros. Aqueles que eram leais à religião e ao rei ficavam sentados à direita, de modo a evitar os gritos, as imprecações e indecências que tinham a rédea livre do lado oposto, os que estavam à esquerda.
Então, ao longo das décadas, o termo direita e esquerda foram se adaptando para designar as metamorfoses sofridas pelas novas orientações religiosas, ideológicas, sociais, políticas, que vieram se explicitando. Então, aqui surgiu basicamente o termo direita e esquerda. Os de direita eram católicos, monarquistas, os de esquerda, né, a massa que tinham todas as indecências como características. Mas o doutor Gregório, ele vai um pouco mais a fundo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o trecho do artigo onde ele fala dessa questão. Eu não sei se vou conseguir, porque eu deveria ter o Manuel, claro, não eu, Manuel. O Manuel não preparou o texto. Deixa eu ver, eu não vou conseguir achar aqui no artigo esta parte onde ele fala que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho explica o que realmente é direita, o que realmente é esquerda, e que é uma coisa muito mais profunda, né? Eu não vou conseguir, eu vou pesquisar melhor, mas, desculpe a nossa falha, o Manuel que é o culpado, mas então, o termo basicamente vem daí, né, da época da Revolução Francesa, quando os deputados se dividiam de um lado os católicos e monarquistas e do outro lado a esquerda, né? Houve várias metamorfoses, etc. E a maior metamorfose, nós podemos dizer, é que surgiu no Brasil aquilo que costumou se chamar nova direita. E essa nova direita é o bolsonarismo, que é nada, que é vazio de ideias. O governo Bolsonaro fracassou. Ou seja, a nova direita fracassou por quê? Porque é uma nova direita sem ideias, igual a nossa democracia. Você vê o deputado lá sorridente, um tiririca da vida, com um número, né, sem ideia nenhuma. Veja esse menino, que para mim é um fantoche dessa nova direita. Aliás, não é nova direita. Direita é direita, com cara de direita, católico. A direita é essencialmente católica e contra-revolucionária. Então, esse rapaz mineiro aí, me fugiu o nome dele agora, meus cabelos brancos me denunciam, a minha memória já não está lá grande coisa, mas ele vive aí, aquele da peruca, já foi processado, já foi levado ao Conselho de Ética da Câmara, etc., porque deputado não é aquilo. É um fantoche. Então não existe nova direita, na verdade é a falsa direita. E a falsa direita, em certos pontos, ela chega a ser pior que a esquerda, porque ela acaba levando aqueles que têm ainda um espírito de reação, de reagir contra a situação do país, eles acabam desanimando, porque vê essa direita, nova direita, fazer tanta besteira que desanima. Onde estão as grandes manifestações? Acabaram. Por quê? Porque não tem conteúdo. Então, caros amigos, o que eu quero trazer aqui sobre essa questão do fracasso da direita, vamos fazer aqui uma reflexão, uma análise. Bolsonaro foi eleito, né, realmente com uma votação estrondosa. Ele elegeu, se você não tem esse dado, pesquise. Ele elegeu 10% da Câmara dos Deputados, só deputados do seu partido. Ou seja, você vai dizer, não, mas 10% da Câmara são 50 e poucos deputados. Sim, é verdade. Mas são 10% que poderia se transformar em 30%. Poderia se transformar em 40%, por quê? Esses 10%, esses 50%, se não me engano, foram 52 deputados do seu partido. E a coalizão que ele poderia ter feito com outros partidos de centro, aquela história, né, de centro, né, o centrão, né, aqueles mais conservadores, e esses 52 triplicar.
duplicar no mínimo, e ele ter realmente ali uma força no Congresso. Porque nós sabemos que a nossa frágil democracia, a nossa democracia onde prevalece a vontade das minorias, né? O contrário, porque a democracia tem que prevalecer os interesses, a vontade da maioria, mas a nossa democracia não, é a minoria que comanda. Então, Bolsonaro ele elege 10% da Câmara, mas ele foi perdendo ao longo do seu mandato, dos primeiros anos, aliás, até metade do seu mandato, ele foi perdendo deputados, porque ele não tinha um projeto de país. Então ele tinha que pegar esses 52 deputados, antes da posse, pegar o projeto dele de país e dar para cada um. Está aqui, ó, isso aqui é meu projeto. Além de votar nesse projeto, as reformas estruturantes que o Brasil precisa, que não foram feitas. A reforma da Previdência foi feita porque já estava engatilhada. Ele não fez reforma administrativa, nem se cogitou em falar em reforma política. Ele não privatizou nada. O Brasil tem mais de 200 empresas públicas, estatais, não privatizou, nem o CEAGESP ele conseguiu privatizar. A Telebrás não. Aí as empresas de energia já estava também engatilhado, do governo Temer. Então, fez lá, abriu capital, etc., nem foi privatização. Não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque um político de carreira, e, melhor dizendo, um político profissional, como Bolsonaro, do baixo clero, ou seja, sem expressão, eleito presidente, não tinha vazio, não tinha projeto de país. Os projetos que o Bolsonaro mandou para a Câmara dos Deputados foi da CNH, de mudar a pontuação. Isso aí ele deveria pedir para um deputado lá de segunda linha fazer, não ele lá levar para os deputados. Absurdo. Ia lá fazer homenagem a cantor, nem sem ser convidado. Então, quer dizer, ele não tinha projeto. Então, ele pega essa força política que ele tinha, do apoio popular, ele pega esses 52 deputados e ele destrói tudo com as suas falas despaupérios, falas absurdas lá do cercadinho. Ao invés de pegar essa força, esses 10% desses deputados, só do seu partido, e dizer, está aqui o meu projeto, além de votar em meu projeto, vocês vão trazer cada um 2, 3, 5, 10 deputados para o nosso lado. Vocês vão atuar lá na Câmara, vocês estão lá, tem aqui o nosso líder, né, na Câmara, ele tinha lá, acho que uns 5 senadores. Lembram? Os taxistas votaram em peso no Major Olímpio. O Major Olímpio morreu vítima da Covid. Poderia ter morrido também de desgosto, porque recebe ele, está aí nas redes sociais, telefonema de Flávio Bolsonaro, querendo impedir o Major Olímpio, como que quis impedir outros senadores, de não assinarem, pasmem. O brasileiro tem memória curta. Pasmem, queriam fazer o impeachment do, se eu não me engano, na época, eu não sei qual era o ministro do STF, mas queriam investigação ao STF. Flávio Bolsonaro, está gravado. Está gravado. Não assine. Por quê? Depois, Flávio Bolsonaro foi beneficiado com uma liminar de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, aquele defensor de petista, de traficante, etc, etc. Então, caríssimos amigos, vou fazer um parênteses aqui, porque eu fiz uma citação aqui que pode ser mal interpretada. Petista. Hashtag, nunca votei no Lula. Hashtag, 2022, não votei em Bolsonaro. Porque um homem não tem ideia, não tem projeto de país, não teve, por isso fracassou. Então, nova direita não existe. É uma falsa direita. Bolsonarismo, ou seja, um movimento que surge em torno de uma personalidade política, que surge em torno de uma ideia que um homem, um líder traz, isso não existe. Não existe bolsonarismo, porque não existe a ideia, não existe projeto, não existe ação, simplesmente. Então, fracassou a nova direita. Aliás,
não existe nova direita, a falsa direita. É uma falsa direita que realmente nós vimos aí, é mais um grupo político de uma família que hoje estamos vendo aí os absurdos. Um deputado, Eduardo Bolsonaro, com mandato de mais de 1 milhão de votos, abandona o seu mandato para ir para outro país, dizer que de lá ele vai lutar pelo Brasil. Isso é um despautério. Isso é um absurdo. Na verdade, ele fugiu porque deve ter ele também muito a ter que se explicar. Aí vem, da mesma forma, a anistia. A anistia não é para os pobres coitados que estão presos. Alguns realmente inocentes, mas que foram enganados e aí pego com a boca na botija, né, como se diz, e estão lá presos. Anistia, estão preocupados em anistiar Bolsonaro e companhia, a cúpula. Porque tem um projeto aí de atenuar, pelo menos, a situação de quem está preso, eles não querem votar. Porque querem anistia total e restrita para liberar realmente quem comandou todo aquele ato infame que foi o 8 de janeiro. E aí muita gente ali inocente útil. Então, caríssimos amigos, é uma falsa direita e ela fracassou porque é uma direita sem ideia, uma falsa direita sem ideia, sem projeto e sem futuro. Então, vem a reeleição de Bolsonaro, ele preparou, nos últimos 2 anos, com a pandemia, o retorno do Lula, com as besteiras que ele falava, e com tudo aquilo que ele não fez. Nenhuma privatização, nenhuma reforma, nada. Então, para essas pessoas, nós temos que dizer isso aqui, ó. Peroba nele. Da sua laia. É isso aí, Manuel, nosso sonoplasta, o nosso carregador de piano. Ele é um verdadeiro carregador de piano, esse Manuel. Mas agora nós vamos falar aqui de uma coisa muito importante. Ô Manuel, esse volume tá certo aí, Manuel? Eu não sei se esse volume tá certo. Vamos. Isso, Manuel. Aí. Eu quero ouvir a minha voz. Deixa a música de fundo apenas, Manuel. Porque agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Sim, o nosso programa tem aqui os nossos patrocinadores. Um oferecimento da Barbearia do Tico, ali na Rua Sem Nome, em frente à padaria do Juca. Vai lá, ele dá um trato no seu bigode. Manuel, pode ir lá no próximo final de semana, viu? Sábado vai lá. Aí dá uma parada no bigode, faz a barba, muito bem. Temos também a água da bica, pura e natural. Você enche o seu galão ali, na Rua do Tejo, no bairro Santa Rosa. E se você deve prestigiar o comércio local. E se você precisar de entrega, chame o Zé Motoboy, rapidez e confiança. Se ele não levar hoje, ele leva amanhã. Não tenha dúvida. Esses são os nossos patrocinadores, mas você pode também ser um nosso patrocinador. Entre em contato conosco, 1192 008 3003 é o meu WhatsApp. Deixe o seu comentário aqui também neste vídeo. Participe, deixe a sua opinião, comentário, crítica, sugestão. Então a árvore está em movimento. O quê? Eu falei, não. O quê? Não. O quê? Muito bem, muito bem. O que vem agora? O que vem agora? O que vem agora? Suspense. Suspense. Música de suspense, Manuel. O que vem agora?
vou colocar aqui uma marchinha de carnaval. Uma marchinha de carnaval, porque o carnaval está chegando aí. Eu não gosto de carnaval. Eu lembro de uma frase da minha falecida mãe que eu nunca me esqueço. Ela disse para mim: carnaval, o que é carnaval, mãe? Lá no interior de Minas Gerais, eu tinha uns 7, 8 anos, eu vim para São Paulo com 9. Ela disse: carnaval é uma época muito ruim, meu filho. As pessoas saem na rua, se matam, bebem, brigam. Então, isso me marcou. Então, eu não gosto de carnaval. Realmente acho uma coisa, um exagero. Os excessos não me atraem. Mas o ano que vem nós vamos ter uma marchinha de carnaval que vai fazer muito sucesso. Então, nós já estamos lançando aqui no nosso programa da Sua Laia. Escuta aí. Ai, Bolsonaro, falou do Lula e virou presidiário. Ai, Bolsonaro, falou do Lula e virou presidiário. Hashtag nunca votei no Lula, mas que é engraçado o negócio né? Muito engraçado. Muito engraçado. E eu quero agora... Levanta, vem pra cá, vem descer. Vem pra cá. Vamos lá, coloca-se lá. Isso, sentou? Tá bem acomodado? Eu quero mandar um abraço aqui. Vem pra cá, Aurélio, meu Aurélio, que está lá na nossa aprazível, nossa querida Piracicaba, o Rio de Piracicaba. Mandar um abraço para Aurélio, está lá trabalhando, recuperando de uma cirurgia, graças a Deus está já quase 100%, deve estar ali uns 70%, 80% já. Um grande abraço para o Aurélio. Eu quero mandar um abraço também com uma ressalva, né? Como é que é aquela palavra? Me fugiu agora. A palavra, hoje eu estou muito esquecido, o Manuel não me ajuda, mas eu quero mandar um abraço para a nova diretoria do Sinditaxi, o sindicato dos taxistas da cidade de São Paulo, que tem lá como vice-presidente o meu amigo Rodrigo. Deve se lembrar de mim, me deixou na mão, mas tudo bem, águas passadas não move moinho. Mandar um abraço para o Rodrigo, que é o vice-presidente do sindicato, mas eu quero dizer para ele que eu fico meio assim, sabe, porque... vídeo de inteligência artificial não vai resolver o problema dos taxistas. Eu ficava fazendo videozinho aí, dizendo que união, que aquilo outro, não vai trazer solução. Por quê? O que nós precisamos, o que o taxista precisa é de passageiro. O que o taxista precisa é que realmente ele volte o passageiro de maçaneta, o passageiro do telefone do ponto de táxi, né? Então, eu espero que realmente o meu amigo Rodrigo, lá na vice-presidência, ele tenha uma boa gestão, que ele tenha sucesso, né? Foi eleito agora há poucos meses, mas infelizmente o sindicato está sabendo que a situação não é nada fácil. A situação da categoria não é fácil, a concorrência, eles não aprenderam ainda, não admitiram que há agora um concorrente, não se atualizaram. Então, eu quero ver proposta, Rodrigo, eu quero saber o que o sindicato realmente tem de proposta para trazer de volta o passageiro, para resgatar a dignidade do taxista, aquele formador de opinião, porque o táxi ele tem que estar a serviço da sociedade, da comunidade, ele tem que estar no extremo sul, extremo leste, no centro, na região nobre, ele não pode estar simplesmente como nós vemos, como eu entendo, posso estar errado, mas eu vejo que o táxi de São Paulo se transformou num transporte executivo, não é mais o táxi de utilidade pública, que atende tanto o executivo, né, o gringo que chega do aeroporto de Guarulhos, de Congonhas, mas que atende também a senhorinha com a sua comprinha de supermercado, ou aquela emergência ali na porta da UPA. É isso que o sindicato tem que entender, que a liderança dessa categoria tem que entender, que é isso que precisa ser feito, porque senão não vai dar resultado algum. É preciso realmente uma nova visão com a tecnologia, com a ajuda da tecnologia. Não adianta jogar pedra na outra categoria,
né? E também os motoristas que ficam aí falando de Uber, que ficam aí também dizendo isso, porque trabalha demais, trabalha de menos, seleciona isso, seleciona aquilo, faz umas contas. Não, para com isso. Nós temos que entender que realmente a mão de obra é uma só. O trabalho é o mesmo, é levar o passageiro do ponto A ao ponto B. A diferença é a forma. A diferença é que há um aplicativo, seja ele Uber, seja 99, seja o que for, e o taxista, a categoria sem o aplicativo, união que nós precisamos nessa categoria dos taxistas é unir radiotáxi, vermelho e branco, azul, especial, luxo, num único aplicativo, cada um com a sua categoria ali dentro, mas dentro do mesmo aplicativo. Isso seria um grande avanço. Isso seria realmente uma grande transformação. Agora, as radiotáxis são feudos. Diversas associações pulverizadas. O que sobrou? Números do IPEM, do último aumento, quando teve aumento de quilômetro rodado, não só bandeirada, não sei se 2022 ou 2023. Somente 22 mil taxistas foram ao IPEM para aferir o taxímetro. 22 mil. E desses 22 mil, quantos estão realmente tirando renda do táxi? Prefeitura não fala, sindicato não fala, ninguém fala. O número oficial é 37 mil, mas números do IPEM, só 22 mil compareceram. Então, não vamos viver de ilusão. União é unir todas debaixo do mesmo guarda-chuva, que vai proteger a todos, e não simplesmente discurso e muito menos vídeo de IA. Por isso, eu vou deixar aqui esse recado. Eu não sou da sua laia. Não, nós somos da boa laia. Nós somos aqueles que querem jogar goiaba no tacho para deixar a ideia para discussão, para o debate, sem paixão, sem lado, né, para que realmente chegamos ao denominador comum. É isso aí, Manuel. Para nós encerrarmos muito bem essa nossa live, que é a segunda, não, a live porque está sendo gravado, não, as nossas condições técnicas aqui ainda estão meia a desejar. O Manuel está trabalhando nisso, né, Manuel? O Manuel era português, né, que veio de Portugal para o Brasil e aqui se estabeleceu nas redondezas da nossa grande metrópole e está aqui hoje a nos ajudar. Então nós vamos deixar mais um recadinho e com isso me despeço, convidando a todos a se inscreverem no canal da Sua Laia, a curtir esse vídeo, a compartilhar, a comentar, para que ele se torne relevante aqui no YouTube e nas demais redes sociais. Um abraço a todos e até semana que vem. Mas olha, você não é humorista e você não é imitador. Se você quiser, eu posso tirar você do programa e colocar você na Praça é Nossa. Fui! Grande abraço.